Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Fernanda Soares e nesse episódio vamos conversar sobre a divulgação e o acesso a dados sigilosos em investigações realizadas pelo Ministério Público, com a participação da doutora Maria Clara Mendonça Perim, promotora de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo. O Ministério Público tem como dever primordial promover a ação penal pública, o que invariavelmente demanda a realização de investigações criminais robustas e eficientes. Pautada pela legalidade, pela busca da justa aplicação da lei penal, visa coletar elementos de informação que possibilitem formar uma convicção consistente, alicerçada em provas lícitas e idôneas. É nessa fase investigativa que se inicia um embate entre a necessidade de o Estado obter dados e informações relevantes para o esclarecimento de um possível ilícito e o direito do investigado de não autoincriminar-se. O Ministério Público, imbuído do interesse público na elucidação de crimes, não pode ultrapassar os limites legais, sob pena de nulidade das provas obtidas. Práticas como a pescaria probatória são repudiadas. A exigência de causa provável e finalidade definida para a decretação de medidas investigativas são exigências legais. Por outro lado, temos também a necessidade de sigilo de certas diligências para garantir a sua própria efetividade. Contudo, esse sigilo encontra limites no direito de defesa. A questão do compartilhamento de dados sigilosos por órgãos como o COAF e a Receita Federal ilustram ainda mais essa dualidade. Outro ponto a ser debatido é a publicidade das investigações criminais, especialmente em casos envolvendo corrupção e autoridades com foro por prerrogativa de função. Se, por um lado, a transparência e a publicidade são essenciais para o controle social e a legitimidade da atuação do sistema de justiça, o investigado tem o direito de não ser submetido a um linchamento midiático antes de qualquer decisão judicial definitiva. Então, o equilíbrio entre a eficiência da investigação e a proteção das garantias individuais é um desafio constante, o qual será debatido, então, neste episódio. Para isso, então, seja muito bem-vinda, Maria Clara. Agradecer a oportunidade de compartilhar esse tema tão importante com o Ministério Público do Paraná e com os ouvintes. Fernanda, para mim é um prazer. O tema da investigação e do sigilo de dados em investigações ilícitas é muito caro para mim. Eu tenho uma trajetória de Ministério Público bastante consistente nas investigações de ilícitos, na improbidade administrativa. Atualmente eu sou promotora de Justiça da Defesa do Patrimônio e academicamente já me voltei a essas questões. Quando entrei no doutorado, apresentei um projeto na UERJ, sou doutora em Direito Público pela UERJ, que inicialmente tinha esse objeto. No curso do meu doutorado eu mudei meu tema, escrevi sobre orçamento público, mas passei um bom período me debruçando sobre o sigilo de dados. Então, para mim, hoje é um prazer compartilhar com vocês essa minha trajetória aí de inquietações com esse assunto tão importante para a gente. O prazer, na verdade, é nosso. E, assim, eu queria publicamente, então, agradecer, da senhora ter aceitado esse nosso convite e estar aqui hoje para conversar um pouquinho com a gente aqui nos Julgados e Comentados. Então, vamos lá, porque eu tenho várias perguntas para fazer e estamos aqui ansiosos pelas suas respostas. Olha só, considerando a intrínseca tensão entre a necessidade de transparência e o controle social em investigações de ilícitos e a garantia do cumprimento dos direitos fundamentais à privacidade, ao devido processo legal e à presunção de inocência, quais são os estándares normativos e procedimentais que o sistema de justiça deve adotar para a abertura do sigilo das investigações? Nos casos em que envolve a corrupção e a improbidade administrativa, como conciliar a necessidade de transparência e a divulgação de dados com os riscos de manipulação e uso político nas investigações? Veja que a gente foi além, que a gente falou investigação num sentido amplo, tanto na parte criminal quanto na parte de improbidade. Então, Fernanda, eu acho que a pergunta está muito bem contextualizada, porque ela já coloca de plano o nosso problema jurídico. Nós temos aqui uma colisão de direitos fundamentais. De um lado, nós temos a transparência e a publicidade como elementos fundamentais para uma sociedade democrática, e para boas escolhas e responsividades, tanto dos cidadãos quanto dos agentes públicos. E, de outro lado, nós temos vários princípios que também são importantes para uma sociedade democrática, que são a presunção de inocência, a garantia do devido processo legal, no sentido da garantia
de medidas assecuratórias de um jogo justo, simétrico no processo penal e no processo de combate à corrupção, e uma questão mais ampla em relação aos delitos de violação do patrimônio público e da moralidade, que diz respeito ao jogo político justo. Né? As notícias relativas a escândalos de corrupção, elas têm um potencial impactante em eleições e são usualmente utilizadas em períodos eleitorais e podem influenciar a opinião dos eleitores num país que ainda tem a corrupção como um dos seus principais problemas. Então, assim, nós não temos um assunto que seja fácil de resolver. Essa colisão, ela deve ser encaminhada de uma maneira proporcional, ou seja, de uma forma em que ela permita que essa sociedade discuta no debate público os seus problemas criminais e de moralidade administrativa e que, ao mesmo tempo, ela garanta que esses problemas, em termos de publicidade, sejam tratados sem arbítrio, né, de forma homogênea, ou seja, igualmente para todos os investigados e com uma garantia de segurança, tanto para aqueles atores que são sujeitos dessa investigação no polo passivo, ou seja, a quem são imputados esses delitos, como também para os autores que investigam, que hoje estão numa situação de insegurança em relação a como fazer. E por quê? Porque, na verdade, nós temos um vácuo normativo enorme em relação ao tratamento da abertura de sigilo das investigações. As investigações são, em regra, públicas, e essa regra prevalece, e se são públicas, né, ou seja, se não estão acobertadas pelo sigilo legal naquelas exceções, nós temos um tratamento fácil, né? A sociedade deve ser informada sobre ela. Acontece que, frequentemente, as investigações carregam aos autos dados sensíveis, dados pessoais das pessoas, informações fruto de interceptações telefônicas ou quebra de sigilo bancário, e aí nós temos o dilema, porque essas informações elas são acobertadas pelo sigilo. Como o Brasil não tem uma produção normativa consistente, institucional e legislativa, nós temos um vácuo normativo que nos gera essa situação de insegurança. A minha sugestão aqui, e a pergunta é sobre os estándares, é que devemos avançar em, no mínimo, 3 aspectos, para que a gente comece a ter um sistema seguro em relação a essa divulgação. O primeiro deles diz respeito à justa causa. Né? Nós sabemos que as investigações elas passam por etapas de aprofundamento de autoria e materialidade. Né? E que essas etapas são diferentes em termos de consistência, né, da plausibilidade daquela imputação delitiva. Né? Então, nós temos um procedimento que pode começar com uma representação anônima, que traz um relato muito vago e ainda desprovido de lastro probatório. Depois nós temos uma segunda etapa, que é a etapa em que a autoridade investigativa, né, promotor de justiça ou delegado, ele forma a sua opinião delicti e aí ele vai adotar uma providência a partir da comprovação prévia desses indícios consistentes de autoria e materialidade. A gente vai ter o momento da denúncia ou do ANPC, quando caiba a justiça negociada, ou do ajuizamento da ação de improbidade, e só ao final do processo nós temos a sentença e depois o trânsito em julgado, que vai convalidar juridicamente aquela tese da acusação. A minha sugestão é que nós tenhamos uma normativa em relação a esses momentos, a priori entendendo que o momento inicial ainda é um momento de fragilidade para a exposição da investigação, tanto no sentido de exposição de uma acusação que não tem elementos mínimos, né, e tanto no sentido de proteger essa investigação, porque a gente sabe que, às vezes, a publicidade dos ilícitos atrapalha a produção na fase investigatória. Eu acho que o tema é complexo, mas seria um bom caminho adotarmos uma ideia
de fixar uma média da justa causa na denúncia, no recebimento da denúncia ou no momento da formalização do ANPC, como um bom tempo de divulgação de informações sobre aquele ilícito que está sobre o sigilo, na proporcionalidade entre o direito da sociedade conhecer o fato delituoso e de não haver uma divulgação precipitada, temerária. É lógico que isso tem que ser objeto de um aprofundamento, mas também defender que nós tenhamos que esperar a comunicação para a sociedade até o trânsito julgado, talvez implique que essa sociedade só venha a saber do resultado disso, tempo muito prolongado depois, o que pode fazer o fato ser desimportante para o debate público. Acho que o segundo standard normativo que é importante para a gente pensar é a legitimidade, a competência para decidir sobre essa divulgação. Né? Então, assim, nós temos um investigador que é o autor da investigação, né, que vai conduzir o presidente dessa investigação e que, obviamente, está ligado a essa atividade de forma mais direta. Eu acredito que por um princípio da segregação e controle, talvez fosse útil que nós estabelecêssemos algum mecanismo de diferir a competência para decidir sobre a abertura de dados sigilosos, que, na minha opinião, deveria ser levada ao Conselho ou às câmaras. Por quê? Embora em alguns países a decisão sobre a comunicação esteja concentrada nas Procuradorias Gerais de Justiça, são os conselhos superiores, os órgãos colegiados, que têm a obrigação, a função de fiscalizar a atividade fim. E eles estão menos sujeitos à influência de conflitos de interesse por força de nomeações ou relações políticas em face da forma de ingresso nos seus mandatos. Então, acho que o Conselho poderia ser um bom caminho para a gente pensar nessa validação. Confesso que eu nunca tinha pensado nessa possibilidade e, particularmente nesse momento, uma das funções que eu cumulo é ser secretária do Conselho Superior. Aí confesso que eu gostei da solução, um desses standards que foi concebido, então, de que essa decisão saísse do presidente da investigação, né, da publicidade, e fosse para o Conselho, mas o meu questionamento ficaria assim, que às vezes faz-se necessário que aquela divulgação seja hoje ou amanhã, enfim, tem uma certa necessidade de urgência, até para não perder muito, talvez, o motivo que seja na publicidade, eventualmente ele está ali e se a gente esperar muito vai acabar ficando tardia essa publicidade. Nesse contexto, e se a gente transferisse essa decisão para o Conselho, considerando que às vezes as decisões a depender do Ministério Público, as sessões do Conselho, por exemplo, elas são quinzenais, outros lugares são semanais, será que, eventualmente, delegar isso para o Conselho Superior não acabaria, às vezes, por perder o timing da notícia? Então, Fernanda, eu acho assim, que isso retiraria do promotor um ônus de assumir uma responsabilidade por uma divulgação de um dado sensível. Né? A gente não tem uma regulamentação, mas eu acho que uma boa saída seria conferir ao relator desse processo um poder de liminar. Então, a gente teria aí um pedido com urgência desse promotor de justiça e uma tramitação de urgência nesse conselho, sigilosa também, seria distribuída a um relator que teria esse poder liminar de autorizar essa divulgação imediata, né? Sujeita depois, enfim, é lógico que a gente tem uma certa perda do interesse depois que isso vai a público, mas nós teríamos aí pelo menos 2 atores, né? Um de primeiro e um de segundo grau, revendo essa importância, e isso daria alguma segurança para nós. Eu acho que a ideia da relatoria ter o poder de cautela seria uma ideia interessante, assim, a amadurecer, né? Eu achei a ideia fantástica, de verdade. Assim, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade e eu gostei bastante. O terceiro standard, para terminar a resposta da pergunta, é que eu acho que nós precisamos desenvolver alguns parâmetros sobre o conteúdo do que vai ser divulgado, né? Se nós estamos tratando de dados sigilosos, ou seja, nós temos ali um volume de conteúdos
de uma prova que contém conversas particulares e outras movimentações bancárias, né, que às vezes nem dizem respeito à investigação. E nós temos um outro aspecto nisso também, que é recortes de prova, né? Então, assim, a gente tem os trechos que favorecem a defesa e os trechos que favorecem a acusação, e que no processo serão objeto de narrativas, né, das partes. Então, eu acho que nós caminharíamos bem se conseguíssemos normatizar os limites desse conteúdo, ou seja, quando for sigiloso, como será esse conteúdo? Basta que a gente divulgue, a exemplo, a notícia, ou seja, qual é o objeto da investigação, ou seja, qual é a imputação, o estado em que está o processo, uma fundamentação mínima da conclusão, né, da adoção da providência, e garantindo sempre que essas informações elas tenham uma carga de objetividade, ou seja, que elas sejam idênticas em relação às várias divulgações em casos semelhantes e que elas sejam objetivas e não fragmentárias, né? Que a gente não possa se valer de movimentos de divulgação, de recortes que depois possam vulnerabilizar a credibilidade do Ministério Público nesse processo. Então, acho que isso também seria um terceiro objeto de aprofundamento para criar esse standard aí de segurança nessa divulgação que nós não temos ainda. A resposta é muito voltada no âmbito do Ministério Público, mas, por exemplo, esses parâmetros, né, do que divulgar e, enfim, não caberiam só ao Ministério Público, né, mas todos ali os autores, as instituições envolvidas, né, a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, para que essa limitação não fique também só perante as investigações que são conduzidas pelo Ministério Público, né? Concordo, Fernanda. Na sequência ainda dessa necessidade de autorização e dados sigilosos e tudo mais, queria que a gente entrasse num tema que também tem uma divergência, que ele diz respeito à divergência que a gente tem no STF sobre a necessidade de autorização judicial prévia para o compartilhamento de dados sigilosos por órgãos como o COAF e a Receita Federal. A primeira turma do STF, em alguns casos, tem admitido o compartilhamento direto com o Ministério Público, desde que as informações tenham sido obtidas formalmente. Já em contrapartida, a segunda turma tem adotado uma postura mais restritiva, enfatizando a necessidade de controle judicial para evitar a pescaria probatória, né, o ficha expedício, e proteger os direitos à privacidade aos dados sigilosos. Considerando essa controvérsia e a preocupação com potenciais abusos na persecução penal, qual seria a interpretação constitucionalmente mais adequada sobre o compartilhamento desses dados sigilosos em investigações criminais? A exigência dessa autorização judicial prévia, ela representa um filtro necessário ou que nessa situação não se faz necessário? Então, eu acho que, assim, a literatura vem publicando isso como uma controvérsia. E eu não concordo que isso seja uma controvérsia da primeira com a segunda turma, e vou explicar por quê. Porque eu acho que há algumas confusões nessa interpretação. Então, vamos lá. E a primeira confusão é o seguinte: o RIF é diferente de documento fiscal e bancário. A primeira turma do STF, na reclamação 61944 do Pará, disse o seguinte: ela disse que o RIF ele pode ser acessado por órgãos da persecução, polícia e Ministério Público, sem autorização judicial, seja por difusão espontânea do COAF, seja por solicitação desses órgãos. Por quê? Porque o relatório de inteligência financeira é um instrumento que serve para detecção de movimentações suspeitas de lavagem de dinheiro. Ele é elaborado pelo COAF sob determinadas metodologias e ele tem informações limitadas à detecção dessa movimentação suspeita. O RIF não contém as declarações de imposto de renda das pessoas e tampouco contém o detalhamento das movimentações bancárias dessas próprias operações. O RIF é um instrumento, né, de um mecanismo internacional de antilavagem
e ele tem uma lógica própria. O que o STF disse é que o RIF, portanto, independe de decisão judicial. Tanto a lei quanto a jurisprudência do STF vem garantindo que essa metodologia seja usualmente praticada pelas instituições, exigindo, é claro, que a transmissão do RIF seja por aquele sistema do COAF, que é seguro e formalizado, enfim, dentro das regras gerais. O que isso exige também? Que o RIF seja elaborado sempre por avaliação dos critérios do próprio COAF, ou seja, o STF não permite que o Ministério Público requisite do COAF um RIF sob encomenda e que ele adote uma metodologia diferente daquela que é aplicada para verificação da movimentação suspeita. Dentro desses parâmetros, não tem problema, e a jurisprudência do STF vem autorizando essa difusão do RIF, tanto de forma espontânea quanto de forma solicitada pelas instituições. O que nós temos na segunda turma de julgado? Nós temos uma decisão que é de um RE 1393 de 2019, que vai falar sobre um assunto totalmente diferente, que é a possibilidade do Ministério Público requisitar declarações fiscais e bancárias diretamente da Receita Federal. Então, vamos lá. Declarações fiscais e bancárias não são RIF. Elas contêm outro objeto de conteúdo. E, para elas, é preciso autorização judicial. E o STF já disse isso claramente. Na repercussão geral que resultou no tema 990, o STF fixou o quê? Em regra, nós precisamos dessa autorização judicial e o Ministério Público não pode solicitar. Qual é a única hipótese em que o Ministério Público pode ter acesso a esses dados detalhados fiscais e bancários? A única hipótese é na hipótese da representação criminal para fins penais da Receita Federal. Como que acontece essa representação? Ela acontece quando os auditores da Receita, na atuação da sua fiscalização, verificam a prática de ilícitos tributários, de apropriação indébita de contribuições previdenciárias, de contrabando e descaminho. São essas três tipologias. Quando a Receita, nas suas atribuições ordinárias, verifica essas ocorrências, ela gera uma representação para fins penais que contém os dados bancários e fiscais que comprovam essa ocorrência de crime e ela remete aos órgãos de persecução, ela remete ao Ministério Público. Nessa hipótese de remessa espontânea da Receita desses dados, o Ministério Público pode se utilizar desses dados para fins penais. Isso não autoriza o Ministério Público a requisitar da Receita Federal estes dados, seja para esses crimes, seja para outros crimes. Então, eu acho que, na verdade, nós temos uma confusão e que o STF vem se encaminhando no sentido de entender o RIF como um instrumento de acesso independente da decisão judicial e de entender o sigilo bancário e fiscal como sujeito ao controle jurisdicional, à exceção da hipótese específica da representação criminal por iniciativa da Receita. Em todos os casos, seja no RIF, seja na representação criminal, o STF entende que nós não podemos ter a pescaria probatória. Isso significa que o Ministério Público tem que solicitar RIFs ou pedir medidas judiciais de afastamento do sigilo dentro de um procedimento formalizado que tenha sujeitos investigados definidos e um objeto de investigação definido. Isso é suficiente para embasar a delimitação necessária para que a gente não tenha essa pesca probatória que é vedada em lei. Então, acho que é isso. Acho que, assim, nesse caminho a gente seguiria com alguma segurança.
Nesse caminho, alguma segurança. E assim, com essa explicação super didática que foi aqui, não tem mais como ninguém confundir, entendeu? Mas que gera realmente essa confusão toda, e principalmente acho que foi depois, quando foi na análise do tema, né? A repercussão foi muito em sentidos controversos, assim, eu acho que as pessoas realmente fizeram uma confusão danada. Mas hoje, assim, ó, quem tá ouvindo nunca mais vai errar, porque foi, assim, de uma clareza ímpar. Maria Clara me diz o seguinte: a exigência de causa provável e finalidade definida nas investigações é um ponto crucial para justificar a realização de diligências e o aprofundamento das investigações. Inspirado na jurisprudência americana, esse requisito visa impedir que órgãos investigadores utilizem meios legais para pescar evidências de crimes desconhecidos, configurando uma devassa ampla e irrestrita desprovida de amparo normativo. No contexto das investigações brasileiras, como se materializa a exigência de uma causa provável para a decretação de medidas cautelares probatórias, como a quebra de sigilo bancário ou telefônico? E a decisão judicial que autoriza tais medidas deve explicitar detalhadamente a necessidade de tais diligências? Em que medida a ausência dessa fundamentação específica pode caracterizar um desvio de finalidade e acabar por comprometer a validade da prova? Então, eu acho que a motivação é importante, mas vamos falar sobre ela. As medidas que implicam cautelares de afastamento de sigilo, elas são medidas invasivas da privacidade. Então, elas, de um lado, e isso é importante para a gente entender o tamanho dessa justa causa, elas, de um lado, elas não podem ser decretadas à revelia. Ou seja, nós não podemos, assim, sem nenhum indício de que aquela pessoa teria praticado uma infração grave, né, uma infração passível de submissão à investigação com essas medidas probatórias, seja sujeita à invasão dos seus dados. Então, é preciso que, minimamente, a gente construa um material de autoria e materialidade para embasar a invasão de privacidade. Por outro lado, justamente porque essas medidas são invasivas, o ordenamento e a teoria probatória recomendam que elas só sejam adotadas quando nós não pudermos chegar à condenação ou à imputação sem o uso delas. Isso significa que essa prova precisa ser razoavelmente consistente, mas não pode ser tão boa a ponto de resolver a persecução, né? Então, assim, a gente tem um meio termo ideal em que nós temos que justificar para o juízo exatamente isso. Olha, eu tenho razoáveis indícios de que esse sujeito cometeu este delito ou esta infração de corrupção ou outra qualquer, e ao mesmo tempo eu preciso dessa prova, né, que é um critério de adequação-necessidade, para que eu faça essa imputação ou para que eu possa aferir proporcionalidade na participação desse sujeito no ilícito. Eu não imagino que essa fundamentação precise ser extensa, mas eu acho altamente recomendável que nós percamos algum tempo construindo objetivamente essas duas motivações. Vou seguir aqui explorando a Maria Clara nos temas probatórios aqui, tá? Maria Clara, a súmula vinculante número 14 do STF garante ao defensor, no interesse do representado, o amplo acesso aos elementos de prova já documentados. Contudo, a decretação de sigilo em certas diligências, como interceptação telefônica ou buscas e apreensões em andamento, pode temporariamente restringir esse acesso para garantir o sucesso da investigação. Diante dessa tensão entre o direito de defesa e a necessidade do sigilo em atos investigativos específicos, quais limites e condições devem ser observados para compatibilizar essas garantias constitucionais? E em que momento e sob quais circunstâncias o sigilo torna-se oponível ao advogado? E quais as medidas podem ser adotadas para assegurar que essa restrição seja estritamente necessária e temporária, sem comprometer a ampla defesa? Acho que o Estatuto da Ordem garante aos advogados o acesso irrestrito aos autos de investigação em que estejam investigados seus clientes. A exceção a isso são as medidas de autos apartados ainda não concluídas. Acho que a lei ela é bastante clara nisso. Então, vamos lá.
estamos fazendo uma investigação e vamos realizar uma interceptação telefônica que vai ser autuada, enquanto não concluída, sob um número X e tramitar na vara criminal que a instrui, né, lá do juiz das garantias, enfim, ou de sigilo bancário. Enquanto aquele auto apartado estiver em andamento, em um auto apartado, ainda não concluído, e não tiver juntado à investigação principal, é possível negar o acesso ao advogado. Nessas circunstâncias, ele não terá acesso a essa investigação, essa diligência em andamento. Uma vez concluída essa diligência, produzido o material probatório, e no momento em que esse material probatório vai ser utilizado dentro do processo principal investigatório, ou seja, que ele vai ser juntado a esse processo investigatório ou ao processo judicial, se já pronto para isso, eu entendo que o advogado passa, então, a ter acesso, porque aquele auto não é mais um auto em apartado e não é mais uma diligência em andamento. Então, acho que é isso. Acho que a gente pode, com alguma segurança, seguir o Estatuto da OAB e entender que essa limitação ela é restrita a essas espécies de diligência que têm condição apartada e até o momento de sua conclusão e sua juntada aos autos principais. Caminhando aqui para o final, prometo que eu vou parar assim, de ficar sugando tanta informação, né, sobre o tema de provas. Vamos lá. Eu vou encerrar aqui nosso podcast com a seguinte pergunta, Maria Clara. Considerando a dinâmica entre a necessidade de transparência na gestão pública e o direito ao sigilo em processos políticos e jurídicos no Brasil, como você analisa o papel do Ministério Público na manutenção do sistema de freios e contrapesos? A pergunta se deve também ser em face das experiências como Operação Lava Jato, quais os desafios para que o Ministério Público exerça seu papel de fiscalização e responsabilização, sem ser instrumentalizado eventualmente por alguma agenda populista, né, ou sem eventualmente atuar de modo que possam dizer que ele estaria contribuindo para uma fragilização de alguma institucionalidade democrática, algo nesse sentido. Então, Fernanda, eu acho que esse é um grande desafio do Ministério Público depois de tudo que aconteceu no Brasil. E eu acho que nós temos um desafio institucional. Assim, para além da responsabilidade de nós, membros do Ministério Público, de mantermos assim, um sentido de neutralidade, né, das nossas ações, nós temos um desafio que é o seguinte: o Ministério Público ele tem performance, mas ele ainda não tem homogeneidade. Então, eu acho que o nosso primeiro desafio é o seguinte: o Ministério Público ele não pode ser uma roleta russa. Ele precisa buscar algum parâmetro de homogeneidade na qualidade das suas investigações. Nós não podemos ter disparidade entre a qualidade de investigação, por exemplo, dos GAECos com as promotorias naturais, sob pena de nós tratarmos as pessoas desigualmente. O Ministério Público é uma instituição do sistema de justiça e, portanto, ele vela pela igualdade. E eu acho que o segundo desafio de normatização do Ministério Público, eu acho que esse primeiro é estrutural. E o segundo é normativo. Nós ainda temos uma seletividade discricionária. Embora nós tenhamos normas de conclusão de procedimento, nós somos levados a tocar uma investigação mais rápido do que a outra por um sem número de motivos. Seja porque ela é facilitada, seja porque há uma cobrança social em torno dela, seja porque ela é uma matéria da nossa preferência, Enfim, e eu acho que a gente precisa também avançar no sentido de definir quais são os estándares da nossa seletividade. Não necessariamente eles serão os do prazo mais antigo, mas acho que a gente precisa ter alguma condição de dar resposta a olha, essas investigações, porque elas tinham um volume de valores maior, porque elas lidavam com áreas sensíveis, saúde e educação, elas foram priorizadas. Mas eu acho assim, a instituição caminhará bem se ela tiver uma preocupação real com a formalização dessas lógicas de seletividade que retirem ou pelo menos mitiguem do promotor essa discricionariedade para protegê-lo
inclusive, dessa acusação de seletividade política que fez muito mal ao Ministério Público e não deve se repetir. Muito obrigada, Maria Clara. Confesso que essa pergunta final faz a gente refletir muito, porque eu sei que deve ter muito ouvinte nesse momento falando assim, tá, mas e aí, como que fica a minha independência funcional frente a eventuais estándares, né, eventuais diretrizes que eventualmente venham? Então, assim, fica quase que um tema para um próximo podcast, né, porque esse faz a gente refletir bastante. Maria Clara, eu quero te agradecer demais, entendeu, pela participação nesse episódio. Ele foi mais do que um podcast. Ao meu ver, esse episódio foi uma verdadeira aula, assim, de todos os temas que a gente, assim, permeou. Então, assim, de verdade, muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Eu adorei, muito obrigada, Fernando. Obrigada, Gabriel, também, que fez o contato com a gente. E estou sempre à disposição. Foi bom demais, é muito bom esse aprendizado recíproco. Muito obrigada. Quero agradecer ao Gabriel, que é quem nos ajuda aqui na Escola Superior do Ministério Público para a realização de todos esses episódios. Se a gente tem os episódios quinzenais, eles são graças ao Gabriel, que está aqui sempre cuidando da nossa agenda, dos nossos convidados, né? E aí, quero agradecer então aos nossos ouvintes e dizer o seguinte, para vocês não se esquecerem de nos seguir no aplicativo de sua preferência e também nas nossas redes sociais. Procurem no Instagram por ESMP_PR ou acesse nosso perfil na descrição do episódio e nos envie suas sugestões de tema, dúvidas ou comentários. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.